3 mortes e um aborto foram relacionados na Holanda a uma infecção bacteriana conhecida como listeriose. O surto terá infectado pelo menos 20 pessoas, identificadas pelo Instituto Holandês de Saúde Pública e Ambiente. A origem dos casos estará no consumo de carne processada e distribuída pela empresa holandesa Offerman. New at 10 tonight, a Texas man has died from listeria after eating a pre-cooked, hard-boiled egg. 10% da população convive e elimina essa bactéria normalmente sem ter nenhum sintoma. Ela só é patogênica em algumas condições específicas, tanto que eu salientei que os imunocomprometidos é que tem, junto com as gestantes, que não deixa de ser uma alteração da imunidade, maiores riscos, né? Então, não há uma epidemia de intoxicação alimentar na cidade, nenhum indício disso. Nós já tivemos casos de listeriose em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, outras vezes em pacientes diversos, né? E é importante frisar que essa identificação vem por nós estarmos avançando no monitoramento de mais patógenos. Listeriosis is caused by a bacterium found in soil, water and vegetation. It can contaminate a wide variety of food types, including meat and meat products and dairy products. This is the worst outbreak recorded in South Africa. Listeriose, alimento contaminado. A ingestão de alimentos contaminados por Listeria monocytogenes apresenta um grande risco de saúde pública devido à alta taxa de mortalidade, que pode chegar a 25%. Vamos conhecer mais sobre esse importante patógeno, quais impactos na saúde e na indústria de alimentos. Seja bem-vindo ao Animálculo, o seu podcast sobre microbiologia. Esse é o terceiro episódio. Se você ainda não escutou os anteriores sobre microbioma e transplante de fezes e sobre o Covid-19, assim que escutar esse, volte e ouça. Eu sou o Conrado Vieira e juntos vamos conversar sobre o impacto dos micróbios sobre o mundo e as nossas vidas. Bom, pessoal, o convidado do Coro Sense de hoje é o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Guilherme Martim. Bom, professor, muito obrigado pela disposição de participar aqui do podcast. A gente está trabalhando para popularizar um pouco mais a microbiologia. Nesse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, as pessoas têm procurado mais saber sobre vírus, mas a gente tem todo um universo por trás que é da microbiologia. E de antemão já te agradeço pela disponibilidade. Perfeito, Conrado. Eu que agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa, que é bem interessante. Como você mesmo falou, nesses dias que a gente está vivendo mais intensamente, né, algumas questões a respeito de microbiologia, eu acho que vem a calhar num momento bem oportuno essa sua iniciativa. Muito obrigado, professor. E o tema de hoje que eu trouxe é sobre uma doença, né, a listeriose, que a gente não conhece muito, a população em geral não sabe muito, mas eu acho que é um tema muito relevante porque está ligado diretamente ao alimento. Então a gente vê que o coronavírus, uma das hipóteses é do alimento, né, de ter comido a carne do pangolim, que é um animal silvestre, e o alimento, então foi esse jump do vírus entre, né, o ambiente natural, o ambiente silvestre e o homem. E dentro dessa temática, assim, dos alimentos que podem ser fonte de contaminação e trazer risco para a população humana, eu quis trazer esse assunto da listeriose e queria que você comentasse um pouco para a gente sobre a listeriose e qual é o agente etiológico da doença, qual é o micro-organismo que vai trazer essa potencial doença para a gente. A listeriose, Conrado, ela está dentro do que a gente classifica como as infecções, né, de origem alimentar. Então, ela é causada pelo micro-organismo Listeria monocytogenes. Então, Listeria monocytogenes é uma das espécies do gênero Listeria. Esse gênero de bactérias, ele compreende, na verdade, 6 espécies, que inclui a Listeria monocytogenes, que é a mais importante, mas nós temos também a Listeria ivanovi, Listeria serigeri, Listeria inocua, enfim, outras espécies que compreendem esse gênero. Mas o mais importante quando a gente fala de infecções de origem alimentar, com certeza é a Listeria monocytogenes, porque ela causa uma das principais doenças transmissíveis por alimentos, né, que é a chamada listeriose, que é, na verdade, uma infecção gastrointestinal que pode
pode ser uma enfermidade mais branda em indivíduos normais, né, com uma saúde normal, ou pode resultar em casos mais graves, né, quando a gente pensa num paciente imunocomprometido, em alguns grupos de risco, a gente vai até falar disso depois, né, você pode ter complicações como uma bacteremia, né, ou seja, a presença de bactérias na corrente sanguínea, ou até mesmo quadros de meningite, que aí são situações mais severas. Então, a listeriose está relacionada ao consumo de alimentos contaminados por esse micro-organismo, então é sempre bom a gente relembrar algumas coisas importantes a respeito dessa doença. Certo. E esse micro-organismo, né, essa bactéria, algumas características delas que você pode passar para a gente? Bom, quando a gente pensa em características de patógenos, a gente fala de algumas características mais relacionadas a algumas análises laboratoriais, né, e outras epidemiológicas. Então, a gente pode tratar de algumas delas nesse momento, né? Então, quando a gente pensa em tipo de Gram, por exemplo, né, para quem não conhece, é um tipo de coloração específica que a gente aplica para culturas de micro-organismos. Então, quando chega uma determinada amostra de um alimento ou uma determinada amostra de um fluido corporal, né, de um paciente que está numa infecção, por exemplo, a gente pode fazer um procedimento para verificar o tipo de cor que esses micro-organismos eles adquirem após um procedimento de coloração. Então, quando a gente pensa no tipo de Gram que a gente fala, a Listeria ela é uma bactéria Gram-positiva, ou seja, ela fica uma característica arroxeada, né? Uma característica roxa, uma coloração roxa depois desse processo de coloração diferencial. E esse micro-organismo também tem uma forma específica, né? Ele se apresenta na forma de bacilos ou de cocobacilos, que são bacilos um pouco mais curtos, né? Então, quando a gente faz uma observação no microscópio, a gente tem que ficar um pouco atento para identificar corretamente essas características. É uma bactéria... professor, então, sobre a coloração de Gram, essa técnica vai dizer um pouco para a gente da parede da bactéria, basicamente. Isso, exatamente. A gente costuma classificar as bactérias, né, em dois grandes grupos, aquelas bactérias Gram-positivas e bactérias Gram-negativas. Então, esses dois grupos apresentam diferenças significativas em relação à estrutura da parede celular. Então, quando a gente aplica esse procedimento de coloração, essa parede celular de uma Gram-positiva, ela se cora diferente de uma bactéria Gram-negativa. Então, visualmente, é uma ferramenta bastante simples de ser feita, um procedimento relativamente fácil de ser realizado, e visualmente a gente já consegue distinguir esses dois grandes grupos de micro-organismos. Então, seria, por exemplo, um estudo investigativo, assim, seria o primeiro critério para fazer, seria basicamente dividir nesses dois grupos, assim. Sim, porque isso está relacionado principalmente também ao tipo de tratamento que vai ser, né, desenvolvido. Então, quando chega um paciente com uma determinada enfermidade, o médico pode solicitar um exame desse tipo para já, mesmo que ainda não se tenha um diagnóstico mais preciso, né, já te dá um entendimento de que tipo de antibiótico pode ser utilizado, né, enquanto o resultado mais preciso sai. Então, é um procedimento bem simples de ser feito e que, na prática, ele é muito utilizado. Entendi. Bom, então, dando continuidade, estava falando da célula, então ela pode ser um bastonete, que seria uma estrutura um pouco mais comprida, assim, ou ela pode ser uma mescla, né? E essa diferença, né, dela na forma bastonete ou um cocobacilo está relacionado com alguma cepa, alguma coisa, ou ela pode ter essa forma independente do tipo de cepa ou de sorotipo que ela tem? Isso pode estar mais relacionado, Conrado, à situação, né, a algumas condições de adversidade, né, daquele micro-organismo. Então, dependendo da situação em que essa Listeria se encontra, numa acidez maior ou menor, né, numa temperatura mais adequada para crescimento ou menos adequada, ela pode se apresentar com essas diferenças estruturais. Isso acontece, se a gente pensar, isso acontece também relacionado ao flagelo. Então, a Listeria monocytogenes é uma bactéria móvel. Então, ela exibe uma motilidade característica, porque ela tem alguns flagelos que estão distribuídos ao longo da célula, ao redor da célula. Né? É o que a gente chama de flagelos perítríqueos, esse tipo de composição. Né? Então, no caso de Listeria monocytogenes especificamente, essa motilidade depende muito da temperatura.
Então, esse micro-organismo ele apresenta alta motilidade em temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius. Então, nessa temperatura especificamente, ela tem uma expressão flagelar máxima. Né? Entendi. Isso permite a realização de um teste, que é o teste de motilidade, que a gente chama que é um outro teste laboratorial. Então, a partir da inoculação de uma cultura investigada em meio semissólido, que é geralmente a gente chama de meio SIM, né, o meio sulfito indol motilidade, a Listeria monocytogenes adquire um certo padrão de crescimento. Então, quando ela se move nesse meio, ela produz um padrão em formato característico de guarda-chuva invertido. Então, a gente consegue visualizar no meio de cultura, né, quando esse micro-organismo consegue se mover, ele causa esse padrão característico que é típico de Listeria monocytogenes. Então, são características que vão depender muito dessas condições ambientais que esse micro-organismo ele está submetido. Tá, então a gente tem vários critérios para a gente conseguir determinar que uma doença ou um determinado alimento está contaminado com Listeria monocytogenes. Então, um seria a coloração de grã, um outro critério seria, por exemplo, essa análise da motilidade nela. E aí a gente tem, então, critérios que a gente vai somando para chegar o mais próximo da identificação da espécie, né? Exatamente. São procedimentos laboratoriais que a gente costuma fazer. É claro, né, Conrado, que isso a gente precisa relacionar também com outras características. Então, o tipo de habitat, né, que esse micro-organismo vive, o tipo de alimento que ele é mais relacionado. Então, é claro que quando começa um estudo de investigação sobre a origem de um surto, por exemplo, todas essas informações elas vão sendo casadas, né? A gente, na verdade, trabalha com a montagem de um grande quebra-cabeça. A gente vai juntando todas as peças e a gente chega definitivamente numa identificação. Muitas vezes essa identificação não consegue ser realizada com o tempo, porque a gente não tem mais uma amostra, de repente é um alimento que já não existe mais, já foi consumido completamente, por exemplo, ou ele já foi descartado, então a gente não tem a amostra em si para trabalhar, mas a gente pode ter a amostra de uma secreção, por exemplo, né, de uma análise de uma amostra corpórea. Então, são características que a gente tem que ir juntando para que a gente consiga identificar de fato o agente etiológico que a gente fala, né, que é o agente responsável por aquela infecção. Entendi. E você tocou num assunto interessante, esse de habitat. O que a gente pode falar do habitat da Listeria monocytogenes? O habitat, geralmente, ela está bastante dispersa no ambiente, tá? Mas ela está mais relacionada com ambientes agrícolas, ambientes aquícolas e de processamento de alimentos. Então, a gente encontra Listeria monocytogenes geralmente em solos mais próximos à água, né? Solos com maior teor de umidade, aqueles solos recentemente cultivados, irrigados, chuvosos, né, em ambientes mais chuvosos, e até mesmo solos próximos a pastagens. Então, essa sobrevivência do micro-organismo varia de acordo com o tipo e as condições do solo. Então, solos úmidos e orgânicos, né, com bastante material vegetal em decomposição, eles permitem uma maior sobrevivência do micro-organismo quando a gente compara com solos secos e solos com pouco material orgânico, né? A gente pode falar então que a Listeria ela requer altos níveis de nutrientes disponíveis no ambiente para ela poder crescer? Sim, ela é um micro-organismo um pouco mais exigente quando a gente compara com outras bactérias, né? Tanto para cultivo em laboratório também, a gente precisa acrescentar extrato de levedura, por exemplo, né? Para enriquecer um pouco mais o meio de cultivo, que é uma bactéria um pouco mais exigente. O que é interessante a gente falar também em relação ao habitat, Conrado, é que a Listeria monocytogenes, ela também é considerada um residente transitório do trato intestinal de seres humanos. Então, se a gente pegar a população em geral, de 2 a 10% da população, ela é portadora assintomática do micro-organismo, ou seja, ela possui a Listeria monocytogenes no trato gastrointestinal, mas sem consequência aparente para a saúde, né? Sem o aparecimento de sintomas decorrentes da presença desse micro-organismo. Entendi. Eu estava lendo um estudo, eles fizeram um experimento com ratos, né, germ-free, que são aqueles ratos que nascem e sem a presença de nenhum micro-organismo, e aí adicionaram nele lactobacillus paracasei e depois tentaram infectar ele com Listeria, e esse micro-organismo conferiu a ele uma maior resistência à Listeria. Então, aquele indivíduo que está bem alimentado, que tem uma saúde boa, sistema imunológico
ele vai ter uma probabilidade de ter os sintomas da doença muito pouco, né? Realmente, isso está bastante relacionado com a condição, né, do trato gastrointestinal. Então, um indivíduo saudável que não tem nenhum tipo de problema de saúde, né, não tem outras doenças, né, que possam comprometer o sistema imunológico, por exemplo, ele provavelmente vai passar, ele pode ser um portador assintomático, como a gente comentou, mas se ele ingerir Listeria monocytogenes via alimentar, ele pode ter uma enfermidade um pouco mais branda, tá? Essa colocação que você colocou, Conrado, está muito relacionada com o que a gente chama de exclusão competitiva, né? Ou seja, você tem outros micro-organismos benéficos no seu trato gastrointestinal, quando chega um patógeno de fora, né, presente no alimento, por exemplo, ele não consegue competir com essa grande quantidade de micro-organismos. Então, por exemplo, o uso de um probiótico, né, o uso de um alimento fermentado que é rico em micro-organismos vivos, ele pode também atuar nesse sentido de prevenir infecções de uma maneira geral, não apenas contra a Listeria monocytogenes. Entendi. E a respeito da Listeria, você falou que ela vive no ambiente, determinada temperatura, tem uma mobilidade maior. A temperatura de crescimento, a temperatura ótima, a gente tem informações sobre isso? Sim, a gente tem informações relacionadas a essas características. A Listeria monocytogenes ela é considerada uma bactéria psicrotrófica. Ela consegue crescer em temperaturas mais baixas. Tá? Especificamente para essa bactéria, ela consegue crescer entre 1 e 44 graus Celsius. Mas ela tem uma temperatura ótima, né, que é onde ela consegue se crescer mais rapidamente, se multiplicar mais rapidamente, que fica entre 30 e 37 graus Celsius. É interessante observar que nesse intervalo de 7 a 10 graus Celsius, ou seja, em temperaturas mais baixas, a Listeria monocytogenes consegue se multiplicar relativamente rápido, né, quando a gente compara com outros micro-organismos. Então, muitas vezes, refrigerar um alimento, né, que é uma estratégia bastante interessante para o controle do crescimento de micro-organismos relacionados a alimentos, nesse caso específico não é tão eficiente assim. Tá? É interessante colocar também que a Listeria monocytogenes ela é relativamente resistente ao congelamento, tá? Mas felizmente ela é muito sensível ao processo de pasteurização. Então, quando a gente faz a aplicação de um tratamento térmico, geralmente a Listeria não consegue resistir, ela não consegue sobreviver a essas temperaturas mais elevadas. Entendi. Então ela tem um range, um intervalo de temperatura que ela consegue, às vezes, não desenvolver na condição ótima, mas que ela consegue sobreviver ali, né? Então, se eu tenho um alimento que está refrigerado, que na teoria a bactéria demoraria a crescer e aí ter, possivelmente, uma carga microbiana alta para causar a doença, a Listeria ela vai continuar desenvolvendo mesmo em temperatura de geladeira, por exemplo. Exatamente. Essa é a ideia. Então, quando a gente pega, por exemplo, um leite, vamos pensar assim num alimento bastante comum, o leite ele tem que ser refrigerado, né? Quando a gente pensa num leite que é só pasteurizado, não é aquele leite de caixinha, né? O leite UHT. Então, se a gente pensar num leite refrigerado, se tiver, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria mesófila, ele não consegue se multiplicar nessa temperatura de refrigeração, que é o que fica, né, mais especificamente em torno ali de 4 graus Celsius. Certo. Então, Staphylococcus aureus não é uma bactéria psicrotrófica, então ele não consegue se multiplicar nessa temperatura de refrigeração. Então, nesse caso específico, ok, a refrigeração funciona. No caso da Listeria, não. Se tiver Listeria no leite, monocytogenes, mesmo numa temperatura mais baixa de refrigeração, ela ainda consegue se multiplicar. Então, é importante a gente trabalhar também em outras frentes, a gente vai falar disso mais adiante, né, para o controle desse patógeno especificamente em alimentos. Entendi. Bom, professor, então se a gente tiver aquele leite de saquinho que a gente encontra no supermercado, se tiver ali, por exemplo, uma única célula de Listeria monocytogenes, pode ser capaz de causar uma infecção grave? Não, Conrado. Se a gente pensar, na verdade, essa bactéria não deveria estar presente ali no leite pasteurizado, né? Eu acabei de falar que a pasteurização, que é um processo térmico, um tratamento térmico, ela é eficiente na eliminação. É claro que, se a pasteurização não foi aplicada corretamente, você pode ter a sobrevivência do micro-organismo no leite, por exemplo, né? Como a gente está falando. Mas mesmo assim, se esse leite pasteurizado tiver com Listeria contaminado com Listeria monocytogenes, apenas uma célula, dificilmente
isso vai causar algum tipo de problema para quem consumir aquele produto, né? Então, a gente entra numa questão que a gente chama de dose infectante. O que é dose infectante, né? É a quantidade de células que precisa ser ingerida para que a doença seja desencadeada no indivíduo, né? Para que surjam os sintomas relacionados àquela infecção. Então, no caso de Listeria monocytogenes, é muito difícil fazer essa precisão, né? Isso está relacionado, então, ao conceito de dose infectante que a gente chama, né? O que é a dose infectante? É a quantidade de células que precisa ser ingerida para que a doença seja desencadeada no indivíduo. No caso específico de Listeria monocytogenes, é difícil a gente precisar qual que é essa dose, considerando apenas os dados epidemiológicos de seres humanos. Por quê? Porque o período de incubação que a gente fala, né, o tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas, ele pode ser bastante longo. Então, ele pode variar de 1 até várias semanas. Então, isso dificulta muito essa determinação. Na prática, considera-se que doses infectantes baixas, elas são suficientes para o desenvolvimento da doença. Mas uma célula apenas dificilmente vai causar algum tipo de problema no indivíduo. E aí a gente pode entrar numa questão também, Conrado, que são os grupos de risco que a gente fala, né? Então, a listeriose, ela acomete principalmente idosos, mulheres grávidas, recém-nascidos e adultos com um sistema imunológico debilitado. Então, não é qualquer indivíduo que vai desenvolver um quadro de listeriose, né? Principalmente se a gente pensar numa dose, numa contaminação muito baixa, tá? O que é importante a gente colocar é que ela tem uma taxa de mortalidade bastante elevada para esses grupos de risco especificamente. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, anualmente, menos de 1.000 casos de listeriose são relatados. Mas a mortalidade, ela pode chegar até 25% das pessoas acometidas. Então, é uma doença realmente bastante preocupante, né? Então acho que ela chama mais atenção não pela frequência, mas pela alta taxa de mortalidade. Exatamente, pela alta taxa de mortalidade e por pegar esses grupos específicos, principalmente mulheres grávidas, né? Se a gente pensa na condição das gestantes, né? É uma doença que acomete especificamente esse grupo, então tem um risco muito grande, né, em termos epidemiológicos. Entendi. E quando, então, é uma somatória de fatores, né? Então, o tipo de alimento, a quantidade de micro-organismo, a condição, né? Se é um adulto, se é jovem, se é idoso. Mas, de forma geral, dentro do nosso organismo, ingerir, então, aquele alimento com uma alta carga microbiana, então, vou estar propício para ter essa infecção. Como que a Listeria monocytogenes vai se comportar, os mecanismos dela de patogenicidade, como ela vai atacar o nosso corpo? A Listeria monocytogenes, ela tem uma característica bastante peculiar, que ela consegue sobreviver no interior das células de defesa. Tá? Então, isso gera um risco, uma preocupação em termos de saúde muito maior, né? Então, quando o indivíduo ingere um alimento com a Listeria monocytogenes, né, e ali inicia-se um processo de desenvolvimento da doença, da listeriose, né, você tem todo o aparato imunológico, né, as células de defesa atuando no sentido de combater esse agente etiológico, né, esse micro-organismo. Então, quando o patógeno, quando a Listeria ela é capturada por essas células de defesa, né, pelas células fagocíticas que a gente chama, né, o micro-organismo é internalizado em um tipo de estrutura, um tipo de vacúolo, que a gente chama de fagossomo. Quando isso ocorre, Conrado, aí vem o principal mecanismo de patogenicidade, né, o principal fator de virulência, na verdade, da Listeria monocytogenes, que é a produção de um composto chamado de listeriolizina O. É um tipo de toxina, na verdade, né, que quando, então, a Listeria ela é internalizada pela célula de defesa do hospedeiro, né, do organismo, ela começa a produzir essa listeriolizina O, e esse componente ele causa a quebra, a ruptura desse vacúolo, e a bactéria, então, ela é liberada no citoplasma da célula de defesa do hospedeiro, né? Então, a partir disso, quando ela é liberada no citoplasma, começa a produção de um segundo fator de virulência, que é uma proteína capaz de polimerizar a actina da célula hospedeira. A actina, né, lembrando, é uma das proteínas que compõem o esqueleto da célula, né, o esqueleto celular. Essa característica da Listeria, ela permite, então, que o micro-organismo se movimente dentro da célula
ele pode atingir a membrana e, posteriormente, projetado para fora da célula. Então, a Listeria consegue atingir outras células de outros tecidos do hospedeiro, sem ser identificado e reconhecido pelo sistema de defesa. Então, se, num caso mais grave, né, pensando principalmente naqueles grupos de risco, se a Listeria consegue cruzar a barreira intestinal, o micro-organismo ele pode ser carreado pela linfa ou pelo sangue e atingir outros órgãos, né? Geralmente o fígado e o sistema nervoso central, podendo levar inclusive à inflamação das meninges, né, que é um quadro conhecido como meningite. Aí a gente está pensando, claro, em uma situação mais grave, né, numa infecção mais grave. Entendi. Então, quando a gente fala, por exemplo, de meningite bacteriana, possivelmente, né, um dos agentes pode ser essa Listeria monocytogenes que foi adquirida de um alimento contaminado. Eu sei que é uma condição muito extrema, mas pode acontecer isso. Isso pode ocorrer. Claro que as meningites, né, elas podem ser virais ou bacterianas, enfim, tem um quadro bastante diverso, né, que pode resultar numa infecção das meninges, né, mas a Listeria monocytogenes está dentro de uma dessas possibilidades, com certeza. Entendi. Então a gente vê que ela burla, né, o sistema imunológico e utiliza ele ainda para dispersar dentro do organismo. Exatamente. Bom, e pensando assim, né, a gente falou um pouco agora da saúde humana, mas dentro de um ambiente industrial ou no ambiente, né, no meio ambiente, no solo, a célula sempre vai estar sozinha, ela vai estar em grupos, como que a gente consegue encontrar ela? Numa situação natural, Conrado, geralmente essas bactérias elas se agregam, né? Então, na natureza, os micro-organismos costumam se estruturar na forma de comunidade, né? Então, aí a gente traz uma outra questão muito importante, principalmente para a indústria de alimentos, que é a formação de biofilmes. Então, o que são esses biofilmes? Quando a gente fala de um biofilme bacteriano, a gente está falando de uma comunidade microbiana, né? Então são milhares, milhões de células aderidas a uma superfície, tá? E a partir de determinado momento elas começam a produzir uma matriz polimérica extracelular. Então quando a gente tem essas três características, né? A comunidade microbiana aderida a uma superfície e protegida por essa matriz extracelular, a gente tem o que a gente chama de biofilme. Então, assim como a grande maioria dos micro-organismos que nós conhecemos, a Listeria monocytogenes também é capaz de produzir esse biofilme, inclusive no ambiente de processamento de alimentos. Então, essa capacidade de formar biofilme torna a eliminação e o controle desse patógeno ainda mais difícil, né? Quando a gente pensa num ambiente industrial. Principalmente porque muitos dos agentes químicos que são utilizados em processo de higienização passam a ter a sua eficácia reduzida, tanto pela dificuldade de penetrar no biofilme, né, quanto pela alteração fisiológica que as células microbianas, né, elas apresentam quando estão organizadas, né, na forma de um biofilme. É isso que eu ia te perguntar agora. Então, o biofilme ele traz vantagens para aquela comunidade microbiana ali, então de maior resistência. O que mais que a gente pode falar de biofilme de vantagem assim, para a Listeria monocytogenes? Ela consegue se estruturar, né, de uma proteção. Então, se a gente pensa nessa camada de polimérica extracelular, você tem uma maior dificuldade da penetração de um sanitizante, né, de um agente químico com atividade antimicrobiana. Ou você pode ter também em células mais próximas à superfície, se a gente pensar no biofilme como uma estruturação de comunidade em forma de camadas, por exemplo, né? Aquelas camadas mais basais, que a gente chama, que estão mais próximas à superfície, elas têm também um estado fisiológico diferenciado. Então, se o agente antimicrobiano está relacionado com algum tipo de atividade fisiológica em específico, essas células mais basais elas podem estar menos suscetíveis à ação desse agente antimicrobiano. Então, são condições que a gente encontra, né, numa comunidade estruturada na forma de biofilme, que dificultam a ação desses agentes de higienização. Então, a gente pode afirmar que, certamente, o fato da Listeria monocytogenes produzir biofilmes contribui significativamente para a sua ocorrência em alimentos, uma vez que é muito difícil de se eliminar esse micro-organismo no ambiente industrial. Entendi. Então, esse biofilme traz para ela a vantagem
né, de ser mais resistente a processos e produtos que seriam utilizados dentro do ambiente industrial para matar essa bactéria. E falando sobre a Listeria monocytogenes, a gente sabe que é uma espécie, mas existem variações dentro dessa espécie. Aí, se eu isolar uma Listeria aqui no Brasil, né, na França, nos Estados Unidos, vai ser sempre a mesma? Não, existem cepas diferentes, né, e sorotipos diferentes também que a gente fala, né? Então, quando a gente se refere a uma cepa, a gente está falando de grupos de descendentes com um ancestral comum que compartilham semelhanças morfológicas e fisiológicas. Então, quando uma determinada espécie microbiana ela sofre mutações significativas, ou quando novas gerações se adaptam a algumas condições ambientais, os seus descendentes podem ter originado uma nova estirpe, uma nova cepa que a gente fala, né? Então, se a gente pensar no H1N1, é uma estirpe, uma cepa do vírus da gripe que ficou famosa por causar sintomas mais fortes, né? Que causou aquela epidemia global de 2009. Certo. Assim como o atual coronavírus. Agora é uma nova cepa de coronavírus que até então não havia sido identificada em seres humanos. Então, a gente está falando da mesma espécie, mas de cepas, de tipos diferentes. Já quando a gente fala em sorotipo, né, o sorotipo diz respeito a uma classificação baseada em testes sorológicos, né, em que linhagens dentro de uma mesma espécie, elas são agrupadas de acordo com algumas estruturas antigênicas, de acordo com alguns antígenos. Então, esses antígenos, eles podem estar presentes, por exemplo, na célula do micro-organismo, que é o que a gente chama de antígenos somáticos, ou os antígenos do tipo O. Eles podem estar presentes também na cápsula da bactéria, né, que a gente chama de antígeno capsular, ou tipo K, ou até mesmo no flagelo do micro-organismo, que é o que a gente chama de antígenos flagelares ou antígenos do tipo H. Então, são formas distintas de classificarmos os micro-organismos, né? Então, a Listeria monocytogenes, ela tem cerca de 13 sorotipos. Então, a gente tem, por exemplo, sorotipo 1/2A, 1/2B, 1/2C, temos sorotipos 3A, 3B, 3C e assim sucessivamente, né? Então, isso em termos epidemiológicos é bastante interessante, porque enquanto os sorotipos 1/2A e 1/2B, eles são predominantes em casos, né, isolados de listeriose humana na Europa, os tipos 4B, por exemplo, são mais predominantes no Canadá e nos Estados Unidos. A gente pode ter essa diferenciação e, para estudos epidemiológicos, né, pensando em medidas de prevenção, essas informações são bastante interessantes. Entendi. E dentre esses sorotipos, tem algum que é mais comum em causar sintomas mais graves, ou eles têm uma característica meio que em comum entre eles, pensando já no organismo infectado com diferentes sorotipos? Os mais comuns, quando a gente pensa em alimentos, são especificamente esses, né? 1/2A, 1/2B e 4B, que estão mais relacionados a casos de listeriose. Então, de uma maneira geral, são os mais comuns. Não sei te afirmar especificamente se seriam os mais virulentos, mas Entendi. são certamente os mais frequentes que a gente encontra em casos de listeriose pelo mundo todo. Tá, então a listeriose, né, ela está mais associada à ingestão de alimento contaminado, mas existe aqueles alimentos que são mais propícios a abrigar e a listeria se desenvolver, mais relacionado com surtos potenciais? Sim, são os alimentos veículo, né, que a gente chama mais comuns, que estão relacionados. Então, quando a gente pensa na questão alimentar, a gente pensa especificamente no caso de Listeria monocytogenes, os alimentos prontos para consumo. Esses alimentos incluem os alimentos processados que foram expostos ao ambiente de processamento após algum tipo de tratamento térmico específico, que seria capaz de matar um micro-organismo, de matar a Listeria, e antes da etapa de embalagem. Então, essa classe de alimentos prontos para o consumo, ela compreende aqueles alimentos preparados, pré-cozidos ou cozidos, que para o seu consumo não necessitam da adição de outros ingredientes. Quais são esses alimentos mais comuns? Carnes e vegetais prontos para o consumo, queijos cremosos, geralmente os queijos frescos, laticínios, produtos de laticínios não pasteurizados, e leite pasteurizado inadequadamente. Esses são os principais veículos alimentares da Listeria monocytogenes. Mesmo quando esses alimentos são armazenados adequadamente em temperatura de refrigeração de 4 graus Celsius. Está relacionado, então, a essa característica, né, de Listeria ser um micro-organismo ciclotrófico, como a gente comentou anteriormente.
Entendi. Então, normalmente, esses alimentos que são assim, mais fresco, mais úmido, né, eles têm uma maior probabilidade de carrear a listéria. Sim, porque qualquer tipo de tratamento térmico é eficiente na eliminação da listéria. Então, ela não resiste a essas temperaturas mais elevadas. Então, a gente está falando de ou alimentos mais frescos, ou aqueles alimentos processados que são prontos para o consumo e que em algum momento, em alguma etapa do processamento, foi recontaminado pelo patógeno. Tá, e a gente chama isso, eu vejo isso muito recorrente de contaminação cruzada, né? Aquele, por exemplo, o leite que vai fabricar um queijo. Normalmente, às vezes vai pasteurizar, então na teoria se tiver a listéria ali, ela vai morrer, mas aí o manipulador, né, quem está produzindo aquilo, ou uma embalagem que está contaminada, vai recontaminar aquele alimento. Exatamente. Quando eu falei em recontaminação agora há pouco, justamente essa ideia. Então, você pode ter uma matéria-prima que foi pasteurizada adequadamente, um produto que foi submetido ao processo de pasteurização, mas depois, em algum ponto do processamento, né, entre essa etapa e a etapa de embalagem, ele foi recontaminado. Então, essa é uma situação que pode acontecer e é comum, relativamente comum na indústria de alimentos, né, quando a gente pensa em plantas de processamento contaminadas com esse micro-organismo, que é muito difícil fazer essa remoção. Então, a listéria ela consegue sobreviver em determinadas superfícies, né, são relativamente resistentes a algumas situações. Então, ainda que a Listeria monocytogenes tenha o seu crescimento reduzido em baixas temperaturas, né, lembrando que ela ainda consegue se multiplicar, em condições de laboratório, por exemplo, esse micro-organismo sobrevive e cresce, ou seja, ele se multiplica, né, em faixa de temperatura variando entre 0,5 grau negativo até 9,3 graus positivos. Entendi. No entanto, na situação real, né, se a gente pensar num alimento que é uma matriz complexa, né, que tem um pH específico, condição de acidez, tem outras substâncias inibidoras de crescimento, é lógico que há uma maior dificuldade do micro-organismo ali sobreviver e se multiplicar. Mas, de uma certa forma, a Listeria monocytogenes ela é reconhecida como uma bactéria capaz de colonizar ambientes de plantas de processamento de alimentos. Então, sobrevive em determinadas superfícies e contamina, consequentemente, novos lotes de alimentos que são ali produzidos. Então, como exemplo, o que a gente pode colocar como superfícies em que a gente pode encontrar esse micro-organismo ali sobrevivendo? Esteiras de processamento de alimentos numa indústria, por exemplo, né? Mesas utilizadas na indústria de carnes, equipamentos utilizados na indústria de lácteos e até mesmo em condições mais adversas, né? Alguns estudos demonstrando a presença de Listeria monocytogenes em tanques de salmoura para a produção de queijos, né? Então, se a gente pensar numa salmoura como um ambiente um pouco mais agressivo, né? Alguns estudos têm demonstrado, inclusive, a possibilidade da Listeria monocytogenes sobreviver, inclusive, nessas superfícies e ambientes mais agressivos. Entendi. E, professor, e a Listeria, ela tem, assim, alguns mecanismos de defesa contra ações do ambiente, de produtos químicos, agentes microbianos? Sim, existe essa tolerância, essa resistência a alguns sanitizantes, né, usados para higienização de ambientes, né, equipamentos e utensílios utilizados na produção de alimentos. Então, alguns estudos têm relacionado, né, essa resistência de Listeria a alguns agentes usados na higienização. Outros estudos, né, demonstram que cepas persistentes, né, nesse ambiente de processamento são menos sensíveis do que as cepas transitórias. Então, aquele micro-organismo, aquela estirpe que já está ali naquele ambiente há mais tempo, ela pode ser mais resistente a esses agentes de higienização. Então, um estudo muito interessante que foi recentemente publicado em novembro de 2019, se eu não me engano, fez uma avaliação comparativa, né? Ele comparou diferentes sanitizantes contra biofilmes de Listeria monocytogenes em diferentes superfícies, tá? E esses autores, eles avaliaram a eficácia de alguns sanitizantes, né, à base de quaternário de amônio, ácido peracético, soluções de cloro e dióxido de cloro contra biofilmes de Listeria monocytogenes. Aí eles avaliaram superfícies como aço inoxidável, plástico e borracha, né? Então, dentre os compostos avaliados por esses pesquisadores, a solução de dióxido de cloro a 2,5 ppm, né, 2,5 partes por milhão, foi a que exibiu a menor eficácia.
um tratamento de 1 minuto. Né? Então, reduziram os biofilmes de listéria em 1 ciclo logarítmico por unidade amostral que eles avaliaram. Né? O mais eficiente dentre os sanitizantes avaliados foi o ácido peracético, para todas as condições avaliadas, para todas as superfícies, com reduções ali variando de 3 a 4 ciclos logarítmicos. É uma redução muito maior quando a gente compara com aquele outro agente químico. Né? Os demais sanitizantes eles apresentaram uma eficácia intermediária. Então, o mais interessante, no entanto, que esses pesquisadores eles colocam é que a eficácia de todos os sanitizantes ela foi comprometida pela presença da matéria orgânica na superfície. Então, Conrado, quando a gente pensa nas sujidades, né, naqueles resíduos, naqueles restos de alimentos que podem ficar aderidos à superfície ali do ambiente de processamento de alimentos, essas sujidades elas dificultam o processo de higienização. Isso ocorre porque os resíduos de alimentos presentes nessas superfícies podem alterar a propriedade físico-química da superfície e, né, por consequência, a eficácia do composto químico. Então, resíduos de proteína e gordura, por exemplo, além de facilitar a adesão dos micro-organismos, né, e favorecer a formação de novos biofilmes, também diminuem a hidrofobicidade, que a gente fala, né, da superfície de contato. Dificulta, então, o contato do sanitizante, do agente químico, com a superfície a ser higienizada. E, óbvio, por fim, esses autores eles colocam a matriz exopolimérica, né, aquela matriz polimérica extracelular do biofilme, com uma estrutura de resistência que também dificulta a ação do agente antimicrobiano. Entendi. Então, é de praxe assim, na indústria sempre usar produtos químicos, né, no controle microbiano, né, diminuir ao máximo a presença para que não contamine o alimento, não contamine o ambiente. Mas hoje em dia a gente já tem produtos mais tecnológicos, né, por exemplo, com o uso de enzimas que vão trazer essa função biológica já no combate à formação de biofilmes, né? E aí são produtos, eu já vi detergente que tem um mix de enzimas contra proteínas, contra lipídio, polissacarídeo, e isso vai trazer uma melhor performance, né, no combate desses biofilmes. Exatamente. Então a gente tem novas estratégias, né? Não tão novas assim, mas coisas que são mais utilizadas mais recentemente. A gente tem os bacteriófagos, por exemplo, né? Que pode ser uma outra estratégia interessante para controle de biofilmes numa indústria de alimentos, por exemplo. Entendi. Eu não sabia dessa estratégia. Então seria o uso, por exemplo, de um vírus que ataca a listéria como uma forma de erradicar ela dentro do ambiente industrial que a gente está combatendo. Exatamente. Certo. E o que a gente tem de dados, assim, eu sei que dados epidemiológicos no Brasil são um pouco difíceis, mas a gente já teve surto aqui no Brasil e no mundo. Como que a gente tem um cenário da listeriose? Olha, a gente tem alguns surtos conhecidos, mundialmente conhecidos, né? Então, felizmente, não são muito frequentes, né? Dada a gravidade, né? Essa alta taxa de mortalidade da listeriose, como a gente já conversou anteriormente. No Brasil é um pouco mais difícil de fazer essa verificação, então a gente não tem surtos recentes ocorridos por listeromonocitógenes no Brasil. Nós temos algumas situações de recall, né? Então algumas indústrias que recolheram os produtos por identificarem a presença da listeromonocitógenes em seus produtos. Tá? Quando a gente analisa, por exemplo, as informações de surtos de doenças transmitidas por alimentos do Brasil, dentre os principais agentes etiológicos, né, os agentes causadores desses surtos, a listeromonocitógenes nem aparece. Então, a gente tem lá entre os principais micro-organismos a Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, né, e outros agentes dentre esses 10 principais. A listeromonocitógenes nem sequer figura entre esses principais agentes. Esse fato ele pode estar relacionado com alguns problemas de subnotificação, né, ligados principalmente à dificuldade de identificação do patógeno, se a gente considerar a infraestrutura nossa disponível no país. Nós temos alguns surtos muito conhecidos no mundo, né, que eu vou colocar para vocês aqui. Então, nos Estados Unidos, alguns surtos relacionados ao patógeno ocorreram em diferentes momentos. Então, em 2010, foi detectado a listeromonocitógenes em salsão pré-cortado. Salsão, então, pré-cortado, ele foi o alimento envolvido em 10 casos e 3 mortes. Em 2011, quando ocorre um dos maiores surtos, após o consumo de melão contaminado,
Nesse caso, a gente teve o acometimento de 147 pessoas, com 33 mortes e um aborto. Então, nos Estados Unidos, esse foi um dos maiores surtos, né? Um outro surto ocorreu em 2014, quando 5 pessoas foram hospitalizadas após o consumo de brotos de feijão, com 2 mortes registradas. Tá? E em 2015, nós temos um outro surto relacionado ao consumo de sorvete contaminado, né? O que resultou em 9 casos e 2 mortes. E no mesmo ano, também em 2015, 35 pessoas foram infectadas após o consumo de maçãs carameladas, né, das quais 11 eram gestantes ou recém-nascidos, então estava dentro daquele grupo de risco que a gente comentou anteriormente, né? E esse surto resultou em 3 mortes. Mas, Conrado, nada se compara, no entanto, ao surto ocorrido entre 2017 e 2018 na África do Sul. Esse surto é considerado o maior surto de Listeria monocytogenes da história, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Chegou a registrar mais de 1.000 casos e com ao menos 204 mortes confirmadas. Então, isso ocorreu na África do Sul entre 2017 e 2018, e após a investigação pelo Ministério da Saúde, né, daquele país, descobriu-se que o surto ocorreu pela disseminação do patógeno a partir de fábricas de carne processada. Então, no total, mais de 12.000 toneladas de alimento foram descartadas após esse surto de listeriose na África do Sul. Entendi. Então a gente percebe que, né, a fonte de contaminação pode ser uma fruta, um melão, né, um sorvete que já foi processado, refrigerado e até, né, alimentos, carnes processadas. Então, a Listeria pode estar presente em basicamente qualquer tipo de alimento, né? Em qualquer tipo de alimento, né? Pensando principalmente naqueles alimentos mais frescos, né, com carnes e vegetais frescos, como eu tinha comentado, ou os alimentos prontos para consumo, que é o caso do sorvete, né? O sorvete é um exemplo disso. Você não adiciona nenhum outro ingrediente para consumir, você já simplesmente abre a embalagem e já pode consumir diretamente. Então, claro, se tiver contaminação por Listeria nesse tipo de produto, você não vai submeter ele a nenhum tratamento térmico, né? Você não vai esquentar, você não vai cozinhar aquele produto. Então, o patógeno já está ali viável, você ingere, né, diretamente esses micro-organismos contaminantes. Entendi. E aí, só para a gente já ir caminhando para o final, professor, para diagnosticar, né? Então, para eu saber que aquele alimento está contaminado, seja depois de algum surto, ou seja antes, dentro da indústria de ambientes, como que eu posso fazer isso? Quando a gente pensa na listeriose, né, já na doença, esse diagnóstico é realizado pelo cultivo da bactéria, né, o cultivo da Listeria monocytogenes a partir de amostras de interesse. Então, você pode ter um alimento consumido que está relacionado com aquele surto, com aquele caso, então você faz uma análise desse alimento, né? Ou você pode fazer também análise da amostra corpórea daquele indivíduo, né, do indivíduo doente, a partir de sangue ou do fluido cérebro espinhal, né? Se aquele indivíduo está com uma meningite, por exemplo, né? Isso pode ser feito por métodos de cultivo mais tradicionais, utilizando meios de cultura específicos, ou por métodos moleculares, né? Interessante que esses métodos moleculares, eles também são utilizados na tipagem, né? Que a gente fala dos isolados clínicos. Então a gente consegue fazer aquela caracterização lá de sorotipos que a gente fez anteriormente, né? Também com análises sorológicas, para a gente ter um dado epidemiológico interessante para a gente pensar em políticas para a prevenção de novos casos e novos surtos de Listeria monocytogenes. No caso de indivíduos doentes, o tratamento é feito com o uso de alguns antibióticos, né? Então, para pacientes mais graves, em situações mais severas, a antibiótico terapia ela é o procedimento recomendado, né? No caso de doenças invasivas. Se a gente pensar na prevenção, Conrado, aí já para a gente finalizar o nosso papo, né, a nossa conversa, essa prevenção ela inclui o recolhimento dos alimentos contaminados, né, e a adoção de medidas para a gente limitar a contaminação da Listeria monocytogenes nos locais de processamento de alimentos. Então, se a gente pensar, né, a partir de tudo que a gente conversou até agora, que a Listeria monocytogenes é suscetível ao calor e à radiação também, né, alimentos crus e utensílios utilizados, né, na manipulação de alimentos, elas podem ser descontaminados por algumas estratégias nesse sentido, né? No entanto, o produto final, né, quando esse produto final ele não é pasteurizado ou cozido adequadamente,
o risco de contaminação ele não pode ser eliminado por completo, né, ou diminuído em graus adequados, por conta da ampla distribuição do patógeno no ambiente. Então, nesses casos, as boas práticas de fabricação que a gente fala, são imprescindíveis para a diminuição dos riscos relacionados ao micro-organismo, à Listeria monocytogenes. Quando a gente pensa na planta de processamento, a questão do combate à Listeria é muito complicada. A gente tem alguns autores, né, alguns estudiosos nesse assunto, que afirmam que é virtualmente impossível erradicar completamente, né, de uma vez por todas, a Listeria monocytogenes de ambientes de processamento de alimentos, por conta dessa sua ampla presença, dessa sua ampla distribuição e por conta das muitas vias de entrada, né, do micro-organismo na instalação, na fábrica, né, na indústria de alimentos. Então, medidas importantes relacionadas à indústria são o design higiênico, né, adequado das instalações e dos equipamentos utilizados na produção de alimentos, o emprego, né, de procedimentos, de protocolos eficazes de limpeza e sanitização, quando a gente pensa na higienização na indústria, né, o atendimento às boas práticas de fabricação de alimentos e o respeito às normas, né, quanto à movimentação, ao fluxo de pessoas dentro da planta de processamento. Então, se a gente pensar na higienização, como a gente acabou de comentar, a desmontagem de equipamentos, quando possível, claro, né, para uma limpeza completa, pode ser um aliado interessante nessa questão. Então, é difícil remover Listeria monocytogenes da planta de processamento. Então, deve ser feito o controle, né, da presença desse patógeno e, obviamente, minimizar os riscos de contaminação do produto já pronto. Entendi. Bom, professor, então eu já agradeço de antemão, acho que foi bem completo, a gente conseguiu entender um pouco, né, da Listeria, do ambiente, do efeito dela no homem, e te agradeço pela disponibilidade em participar, e já te convido para a gente gravar outros episódios no futuro e trazer mais assuntos da microbiologia para o nosso dia a dia. Com certeza, Conrado, eu fico à sua disposição, foi um prazer participar, então reforço a importância da iniciativa de trazer esses podcasts com conteúdos científicos, né? A gente está num momento de discussão, né, acerca da importância da ciência no mundo todo, então trazer esses conhecimentos científicos para a população, né, através de diferentes mídias, com certeza é uma estratégia muito importante para a gente fortalecer a ciência no nosso país. Com certeza. Então, muito obrigado, professor. Um abraço, um excelente dia. Bom, eu tenho então 2 recadinhos aqui. O primeiro é que se você ainda não segue o Animalculos lá no Instagram, você pode fazer procurando @animalculo.podcast. Eu coloco sempre algumas informações prévias dos episódios, algumas coisas que a gente trata aqui, eu coloco alguma imagem para complementar, e é um espaço de interação que você pode ter com o podcast. E o segundo recado é que, mesmo estando em casa, você pode colaborar com a ciência. Existe uma iniciativa chama Fold at Home, que você pode emprestar o seu computador, emprestar o seu processador para utilizar nos cálculos matemáticos de várias doenças, como Alzheimer, Parkinson, e agora essa iniciativa está trabalhando para desvendar algumas das proteínas relacionadas ao coronavírus. Então já tem publicações novas, principalmente com essa proteína que mutou e fez essa melhor interação do vírus com a nossa célula, e eles elucidaram a estrutura. Então um cálculo que era estimado de ser feito em 10 anos, foi feito em 5 dias a partir dessa iniciativa, onde mais de 1 milhão de computadores foram utilizados ao redor do mundo para o cálculo dessa proteína. Desvendando a proteína, a estrutura e como ela interage com a célula, fica mais fácil para a gente entender e descobrir novas drogas. Então, se você está em casa e quer quer usar o seu computador para esse bem, é só entrar lá, Fold at Home. Na internet tem muita coisa descrevendo. No Instagram está falando o site e tem um videozinho mostrando do uso da ferramenta. Tem muita gente já utilizando e você pode também colaborar. Então, um abraço e até o próximo episódio.